E aí, pessoal, beleza? Bom, eu tô gravando esse vídeo aqui para dar um resumo geral sobre a guerra para quem ainda tá pegando as manhas da guerra, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho de tudo para a gente se alinhar nessa questão e deixar tudo mais entendido, formas e estratégias de ter mais êxito, né, de ter o melhor desempenho, tá? Bom, já vou começar explicando aqui que a guerra é um evento que ocorre 3 vezes por semana no jogo e ele é definido de acordo com o horário que, eu, que eu posso escolher como líder, né? Eu posso escolher o horário quando não estamos em guerra, né? Então, neste momento a guerra está acontecendo, ela dura 24 horas exatas e está configurado para começar às 10 da noite, a nossa guerra, né? Cada guild tem uma configuração de 3 dias por semana, 3 dias determinados. E a guerra ela já começa com 2 pontos de energia, usa 1 ponto para cada luta, tá? No caso aqui, eu já usei 3 pontos no começo da guerra, assim eu deixo espaço para carregar mais 5. Eu acho que quando começa a guerra, todo mundo tem que tentar gastar os 2 primeiros e depois o próximo. Porque aí, quando tiver para chegar no final da guerra, você vai conseguir aproveitar os 8 pontos de energia que você tem ao todo, né, para usar na guerra, tá? E por que tem que usar o máximo de energias, né? Senão você vai ter que ficar comprando energia. Mas vamos lá, o número 8 na guerra, acho que no jogo todo é muito importante, porque, ó, vamos lá. Vou entrar aqui em batalha, tá? Quando a gente entra em batalha, aí aqui no caso a gente tá vendo como é que estão as cabines do inimigo. O que são as cabines? É cada um desses espaços aqui, ó. Isso é uma cabine, isso aqui é outra, tá? E o jogo começa com essas 3 cabines aqui, ó. A cabine 1, a 2 e a 3. Nós já derrotamos por completo a cabine 1, que tinha do lado esquerdo aqui, ó, que vocês podem ver, tinha um oficial da Shield, por quê? Porque a aliança inimiga não colocou ninguém para proteger aqui, não teve nenhum player que foi e protegeu esse espaço. Então quem protege são os oficiais da Shield. Já eu mostro qual que é o padrão que eles ficam. Aqui desse lado de cá tem um tal de Commander que também foi derrotado. Se a gente entrar aqui em histórico, a gente acompanha como é que foi o desempenho da luta, ó. Então aqui a gente vê que o Commander foi para nós aqui o que mostra aqui, né, para nós é o nosso resultado. Então a gente teve vitória nessa batalha, nessa e nessa aqui a gente teve uma derrota. O Fabaço colocou um time aqui de 34 mil, né, ó, um time de 34 mil, e o Commander tinha um time completo aqui da IMA de 35 mil. A formação do time dele dá para olhar aqui, deixa eu ver. Foi a Elsa, Bloodstone, o Doctor Strange, aquele Kree lá que eu esqueci o nome dele, Kohat, né? E o Tenente, da Tenente Mercenário. Esse time formado não tem muita sinergia entre esses personagens. E isso foi o motivo aí da derrota dele. Mas acontece, tá, gente? É experiência. Você lutar com um time formado, esse time formado tem sinergia. Então, se o poder dele é 35, teoricamente, ele acaba sendo um pouco mais, porque tem uma sinergia, vão ter aliados cooperando entre eles, e aí foi o motivo da derrota dele, é nesse sentido aqui, tá? Então, o que acontece? Quando ocorre uma derrota, qual que é o maior problema? Que esse quadro aqui tomou uma energia do Fabaço, das 8 que ele poderia ter livre, sem precisar comprar, só aproveitando bem, tomou uma energia e não terminou de matar um slot. O que é o slot? O slot é justamente, deixa eu pegar um que ainda tem aqui. Na verdade eu vou pegar aqui, ó, vou entrar em auxílio rapidinho só para mostrar o slot, que aqui é o nosso lado da guerra, tá? Essa aqui são as nossas cabines. Do jeito que tá aqui, qual que é o quadro? O inimigo ele tá enxergando essas 3 cabines, elas sempre ficam abertas, eles enxergam sempre, e as de baixo fica fechada. Conforme destrói um lado completo, né, que nem destruíram aqui,
ele libera a visibilidade para a cabine de baixo, nesse caso aqui, tá? Se ele derrotar os dois lados, nesse sentido do lado esquerdo, é o mesmo sentido, vai mostrar o de baixo. Só que aqui, ó, qual que é a vantagem da gente começar pelo meio? Quando destruímos esses dois lados aqui, né? Ó, os slots são isso aqui, ó. Inclusive o nosso player Spenwolf, ele gastou 2 auxílios de energia, por isso que tá amarelinho aqui, ó. E cada slot é cada numerinho disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim, esse aqui é o meu time que tá na defesa, né? Já dava até pra ver, agora que eu tô vendo aqui. É o meu time. Então, eu tenho esse time aqui na defesa, esse time, e tenho mais 8 slots aqui, que é o pay, ó. E aqui é onde fica justamente os atacantes da Shield. Quando você não ocupa espaço, quem defende são eles, tá? Mas se você reparar, eles têm sempre esse padrão aqui, ó, de 17.000 de ataque, ou de poder de time. Só que o que vai variar de cabine para cabine é os componentes. Sempre são lacaios da Shield, tá? Mas às vezes tem duas médicas, e aí vai misturando de acordo com cada cabine, tá? E aí eu não pus ninguém mais aqui, só pus os 2 primeiros slots nessa, porque nós estamos passando por um período de uma certa facilidade de luta nas guerras, porque nós estamos pareando com alianças que não estão tendo muita participação, porque até a temporada anterior a gente tinha só 4 players, então o jogo ele vai alinhando com alianças que tem mais ou menos o mesmo perfil. E aí é por isso que a gente está tendo essa vantagem de ter poucos players na aliança inimiga. Ó, voltando aqui para o começo da tela da guerra, você consegue aqui nessa opção aqui, ó, de participação. Nessa opção você consegue entrar aqui e ver como é que está o desempenho de todos os players na guerra, tá? Incluindo os inimigos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, por enquanto, quem tá tendo mais pontos de ataque é o Spenwolf, na sequência o Comandante Morte e depois o Fabaço. Eles já atacaram quase o limite todo de ataque que eles tinham, tá? E aí aqui tá a questão dos pontos que eu falei. O que define a vitória na guerra é justamente os pontos, que são esses pontinhos aqui, ó. Por enquanto estamos a 605 versus 40. E aqui, rapidinho mostrando, ó, se eu definir aqui só para mostrar a quantidade de player inimigo, a gente só tem 4 players contra nós que somos, peraí, em aliança, nós estamos em 21. Então aqui a vitória é praticamente certa, tá? Porque a gente só precisa lutar. E eles não tem como superar em pontos a nossa quantidade de luta que somados temos. Agora aqui, ó, eu marquei um monte de alvo aqui, que é uma parte muito importante que eu quero que todo mundo entenda e precisa sempre seguir nesse sentido, tá? Ó, nesse cenário aqui atual, como eu estava dizendo, essas cabines, tipo auxílio sem querer, auxílio é a parte da defesa, tá? Só para lembrar também o pessoal, você só consegue usar um personagem, um dos seus personagens do jogo, uma vez, tá? Não dá para usar mais de uma vez. Então você usa ou na defesa ou na guerra. Ou na defesa ou no ataque, tá? E na defesa você consegue de vez em quando vir aqui e dar um auxílio, que nem o Spenwolf fez aqui. Tinha dado um auxílio aqui na cabine do meio. Mas eu não faria como o Spenwolf fez, já dando auxílio logo de cara, porque você está gastando recurso aqui. Você dá um auxílio depois de ver um pouquinho do resultado da guerra. E é importante também vocês olharem lá como é que são os inimigos, com quem a gente está lutando, conhecer o inimigo para que você tenha a vitória, né? Então aqui, ó, se o Spendolf visse que a gente tava lutando contra 4, ele saberia que não ia precisar de auxílio de defesa. E auxílio de defesa você dá ali quando já tá quando já tem um resultado ali que você tá vendo que tá páreo a páreo. Eu já tive guerras que, meu,
foi segundo a segundo, um ponto indo de cada vez, e a gente ganhou por um ponto no último segundo. E inclusive foi uma luta que eu fiz, a gente ficou muito. No momento que estava acontecendo, a gente estava em contato no WhatsApp, foi uma guerra muito agitada, foi muito interessante aquela vitória. Porque isso acontece, parece que não, parece meio monótono, mas se você pegar uma equipe que está muito equilibrada, tanto de poder quanto de players ativos, você vê que o negócio fica pau a pau, a briga ali fica muito acirrada. Então, ó, vamos lá, rapidinho que tá ficando muito extenso. Essa cabine aqui foi totalmente destruída, essa foi totalmente destruída e essa também foi totalmente destruída. Por que que isso aconteceu? Por quê? Porque os slots já foram destruídos. Que nem nesse exemplo aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots destruídos, faltou somente o oitavo. Aqui a gente tem 3 slots destruídos. E por que é importante saber disso? Porque aqui a gente está desperdiçando energia. Presta bem atenção. Quando a gente destruiu a cabine 1 por completo, ó, vou mostrar aqui para vocês. Quando se destrói por completo, ó, olha aqui o ponto bônus que a gente ganha por destruição, por destruição completa. Então, por exemplo, cada, cada herói destruído dentro do daqui ó, tem 5 heróis para mim destruir aqui desse slot, né? Desses 8 slots, o oitavo tem 5 heróis e é o que a gente chama de desprotegido porque não tem um time da aliança inimiga, é os próprios oficiais da SHIELD. Cada um deles vale um ponto, tá? Então a gente ganha 5 pontos por slot. E o aproveitamento tem que ser o máximo possível, porque cada slot vale 5 pontos por completo. Se você gasta se você perdeu, que nem aconteceu de ter tido uma derrota lá numa situação, né? Aqui, ó, por exemplo, teve uma derrota aqui do Gafaraca. Então teve uma derrota. Eu não sei nem por que ele entrou com um time fraco desse aqui pra lutar contra um time de 17 mil. Ele com certeza ia ser derrotado. Ele só gastou energia. Talvez foi sem querer, eu não entendi o motivo. Mas ele só gastou energia. E aí, gastando energia, você deixa de ganhar 5 pontos com uma energia. E se você deixou time para fazer, ou você ou alguém vai ter que ir lá e matar esse time. E aí vai ter que gastar outra energia, tá? Isso é muito importante quando a guerra está acirrada, tá? Então vamos lá. A importância da cabine completa. Tem que destruir por completo as cabines para ganhar os pontos bônus. Então assim, temos 16 slots, né, protegidos por um player do lado esquerdo e um player do lado direito. Cada um tem 8 slots, então são 18 vezes, quer dizer, 8, 8, 16. São 16 slots numa cabine, né? E vezes 5 pontos. Então, 8, 8, 16. 16 vezes 5 dá 80 pontos, é isso? Se eu não tiver errado, é isso que vai dar. Então, 80 pontos mais os 50 por ter destruído completo, já dá 120. 130, desculpa. 130 pontos. Então, aqui tem uma falha. Vocês estão entendendo que aqui tem uma falha? E aqui tem um detalhe também muito importante, ó. Os pontos do reator e da ponte são elevados, tá? Então aqui, ó, reator vale 100, ponte vale 200. Quem define a posição dessas cabines cada aliança define a posição da sua cabine. A cabine em si, ela também tem uma estratégia. Cada cabine tem um boost, né, que fala, um efeito positivo sobre as outras cabines. Por exemplo, a enfermaria, ela tem esse bônus ativado aqui, ó. Não, desculpa, esse é o bônus que ela está recebendo, tá? Esse aqui é o bônus que ela ativa para as cabines que estão na verdade, para tudo, né? Para global, tá vendo? Tem a palavra global aqui. Então, todas as cabines, por causa da enfermaria que está viva, ela dá mais 40% de vida máxima, tá? Para quem está defendendo a guerra. Então, é muito ponto. Então, assim, por exemplo, a cabine,
um detalhado de quanto cada cabine vale, quais são as mais importantes a destruir. Mas o que é mais importante de tudo é fazer com que a sequência da destruição seja por completo. Ó, gastaram energia aqui na enfermaria, do lado de cá, e o ideal é que complete a destruição para ganhar os 50 pontos. Gastaram 2 energias aqui, mas não vai dar para completar tudo, porque falta muito aqui para atacar, falta muito aqui para atacar. Aqui falta 2, eu vou já dar um jeito. E aqui falta 8. Então, assim, sabendo que você tem um limite de energias, você tem que saber usar essas energias. Não pode deixar brechas, buracos. Ataquem onde já está sendo atacado para completar a cabine, entendeu? Não ataca um num canto, outro no outro, procurando locais para ter mais ponto. O interessante é que, no modo geral, a nossa vitória seja feita a partir da cooperação de todo mundo, tá? Bom, eu não vou conseguir ganhar energia porque eu já gastei as 3 e tenho mais 5. Já vou gastar essa energia para mostrar aqui o que acontece com a pontuação. Então vamos lá, deixa eu só ver aqui se eu não estou esquecendo de nada. Bom, basicamente é isso. Agora rapidinho só para mostrar aqui como é que funciona a abertura das cabines. Nosso alvo primário é a cabine do meio, tá? Porque, diferente de você começar pela cabine da esquerda, conforme você vai destruindo essa cabine e esse lado e esse lado, você vai abrindo só para baixo, né? Se eu não me engano, quando você destrói os dois lados, ele abre a da lateral, tá? Mas olha aqui que interessante. Se eu começar pelo meio, se eu começo pelo meio, destruindo essa, eu vou vir para essa. Se eu destruir esse lado e esse lado por completo, peraí, deixa eu voltar aqui. Se eu destruir primeiro esse lado, ele já vai me mostrar a cabine de baixo. Ele já me exibe essa cabine aqui. Então é uma forma de ir se esgueirando para poder chegar até o final. Porque normalmente os inimigos colocam sempre as cabines mais importantes entre esses três espaços aqui. Então o que a gente faz? A gente vai se esgueirando, a gente destrói essa aqui ou por completo ou pelo menos um lado. Se a gente não tiver poder de ataque, a gente destrói por completo ou por um lado. Destruiu um lado, já viu a de baixo. Aí vem aqui, escolhe o lado mais fraco, ataca. Escolhe o lado mais fraco, ataca. Opa! E quando a gente chegar aqui embaixo, a gente já vai ver essa cabine. Se ela não fosse a ponte, que nesse caso aqui apareceu a ponte, destruindo esses dois lados, a gente enxerga esse e esse, entendeu? E aí provavelmente, se a gente não achar a ponte, que foi nesse caso a gente achou aqui, a gente acha ela aqui ou aqui, né? Nesse espaço todo. Então assim, qual que é a estratégia inicial? Começar atacando no centro e procurar aqui uma estratégia para chegar até lá embaixo e depois destruir os dois lados. Essa tem que ser a estratégia inicial. Pegou uma aliança que está muito desprotegida, vai lá, destrói as cabines por completo. Destrói por completo para ganhar os pontos bônus da cabine, entendeu? Que nem foi ganhamos aqui, certo? Pessoal, voltando aqui, ficou bem extenso o vídeo, hein? Tem bastante coisa aqui. Tem informações, por exemplo, como os troféus né, que a gente ganha. Troféus, agora eu nem sei. Mas aqui a gente ganha esses troféus aqui. E isso daqui é referente à liga, né? O que é essa liga? Conforme a gente vai ganhando o troféu, a gente vai avançando aqui, ó, de patente, vamos dizer assim. E cada patente te dá mais recompensa sobre vitória. Então, o ideal seria a gente estar por aqui, ó, com esse daqui, que aí cada vitória de guerra nos daria essa pontuação aqui, certo? Então a gente precisa de mais um pouquinho de ponto para chegar para a próxima promoção, e aí até que no final chegar nessa quantidade aqui, certo? Bom, vamos lá dar uma batalhada aqui para não dizer que eu não briguei. Então vamos pegar aqui a ponte desprotegida, devia ser uma das que eles deviam ter se preocupado em proteger.
Vamos lá, vamos atacar esse time aqui. Uma coisa importante é você formar um time bem formado que você tenha certeza da vitória, tá? Isso é muito importante. A gente tem duas opções aqui, ó. Ou a gente pega um time, vou pegar aqui do meu elenco, né? Ó, tá vendo que alguns ficam cinza? Ó, os meus defensores estão todos cinzas, porque estão na defesa ou eu já usei na guerra. Vou pegar esse time aqui, ó, 28. Esse eu tenho certeza, por experiência, por já ter lutado, eu tenho certeza que vai ganhar. Então vamos lá rapidinho aqui. Bom, eu nem vou me preocupar por automático, deixar eles lutando aí. Tenho certeza que eles vão ganhar. O que eu faço às vezes para auxiliar é mirar nos mais chatos, né? Ó, aqui a ponte é um dos mais chatos para conseguir vitória, porque não sei se isso é padrão do jogo, mas sempre tem um lacaio de cada. Isso faz com que o time fique com mais sinergia, certo? Bom, deixa eles derrotarem aí, falta pouco. Então vocês viram, eu coloquei um time com pelo menos 5k a mais. E tem que tomar muito cuidado com uma coisa que eu chamo de pegadinha. Que às vezes se o time tiver alguém protegendo, às vezes eles deixam os lacaios e põem um cara forte no meio para te enganar, tá? Olha lá, cada um valeu um ponto, ó, um ponto a mais, 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 5 pontos, né? Tá marcando aqui, nem devia ter contado, mas já me somou ali, ó, 610. Olha o que vai acontecer agora nessa vitória, quando eu terminar de derrotar a cabine da ponte, tá? Esses pontos é para a aliança de modo geral, tá? Não é para mim. Na guerra você tem que pensar num todo, não em você mesmo, tá? Porque é pelo bem de todos que você tem que lutar, tá? Senão a derrota pode vir a partir disso daí. Bom, vamos lá, vamos atacar o último aqui. Para esse caso eu vou fazer diferente. Eu não vou pôr um time completo, mas eu vou pegar um personagem. Bom, falta pouco, né, meu? Não preciso ficar economizando personagem. Vou pegar essa daqui. Tem 46 mil. O poder, resistência, o life dela é impossível perder para esses caras aí. Então tem essas duas formas. Ou você tem uns timezinhos completos, que eu gosto de ter um timezinho completo para destruir essas cabines desprotegidas. Ou você tem uns carinha muito forte ali que vai atacar. Eu acho que vai acabar num ataque só. Vamos ver. Quase. Raspou, né? Ó, pra você ver aqui, ó, a diferença. Esse cara aqui do escudo, ele é um dos melhores entre esses todos aí. Ele e a médica. Ele tomou o dano, mas sugou só a metade. Por causa dele tem um bloqueio, né? Mas agora eles vão morrer, provavelmente. Matar o próximo pisão da da Capitã Marvel. Morreu. Então, gente, é isso aí. Espero que tenha entendido, tá? Ah, sim, olha lá. Olha o ponto, como é que vai acontecer. 615, tá vendo aqui? Só que por ter destruído por completo, ó, vou dar um continuar aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vai para 715. Por causa do ponto bônus pela destruição completa da cabine. Então vamos lá. Olha lá, 715. Olha lá, a cabine destruiu. E automaticamente abriu essa que estava fechada. Né? Pelo que eu entendi. Não, essa não estava fechada. Foi essa aqui que abriu que estava fechada. Tá? Então focar em destruir cabines completas. Esses pontos são muito importantes. Mesmo que a gente vai ganhar, vai. Mas essa pontuação conta no ranking no final do jogo. Então, isso aqui acaba com um golpe só. É muito legal. Conta no final do ranking, do final de temporada. Cada guerra tem um tempo de temporada e no final da temporada você ganha uma recompensa também pela pontuação que a sua aliança fez entre todas as guerras que tiveram. Então isso aqui é bem legal, porque ó, vou até diminuir aqui. Acabou. Sozinha destruiu tudo. Bom, é isso aí, gente. Tá certo? Vou continuar aqui. Faltar um pouquinho mais.
E espero que todo mundo tenha entendido. E se ficou alguma dúvida é só perguntar. Valeu? Falou!